Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente. Eu estou recebendo aqui o Rodrigo Lopes, doutor em História, professor da Fundação Dom Cabral, e ele que é também atuante, docente no Instituto Internacional de Estudos Latino-Americano e CEO da Uniprof, instituição especializada em projetos educacionais e sociais. Professor, Câmara dos Deputados, a turma estava acompanhando o intervalo comercial, quem está chegando aqui agora na TV, a gente está falando aqui sobre uma análise mesmo do primeiro turno, no que diz respeito ao mundo político e, claro, resvalando na economia também, porque toda a relação política acaba lidando também com a economia. A gente tem o Nicolas vencendo aí, com uma margem muito grande, e quem acompanhava a eleição, o próprio pleito da campanha eleitoral, a gente já imaginava que ele venceria a eleição. Mas talvez não com tantos votos e tudo mais. Mas uma coisa que me chama a atenção, professor, é que quando o Nicolas foi eleito em 2018, em 2020, quando ele foi eleito vereador, 2020, ele teve a segunda maior votação da cidade, que foi a Duda Salabert teve a votação maior como candidata a vereadora e ele teve o segundo colocado. Nesse cenário de agora, a gente vê os dois com grande votação, a Duda Salabert e o Nicolas, só que o Nicolas num outro patamar, com um público ainda maior. E aí muito se discutia. Temos a representatividade da direita e temos a representatividade da esquerda, E aí, ambos tiveram caminhos diferentes, a Duda teve uma mudança de partido, isso também interferiu um pouco, porque ela estava numa base do PSOL que também tem um eleitorado próprio, acaba que ela não pegou esse eleitorado quando ela foi para o PDT, teve uma briga interna, tive a oportunidade de conversar com a Duda Salabert, de uma briga interna no PDT, ela seria até candidata ao Senado e talvez fosse uma ótima candidata ao Senado, mas acabou não se concretizando. Aí nós temos esse cenário modificado de 2020 para 2022. A gente pode entender, professor, de que nessa balança estamos neste momento com a Casa Legislativa, que agora ganham a nossa municipal perde os dois principais ali, atores políticos nas discussões de pautas, principalmente de costumes, mas também abordando a questão da economia. A gente perde esses dois aqui para tê-los lá na Câmara Federal. Uma Câmara Federal mais à direita, professor? Ou toda essa bancada que o PT conseguiu também deu uma equilibrada? Fabiano, já que nosso programa é de economia, eu vou usar um conceito que eu gosto muito, que é de economia moral, que a escola inglesa faz um estudo sobre isso, e ajuda a gente a entender um pouquinho o comportamento de classes trabalhadoras, de como que as populações trabalhadoras elas se organizam dentro de uma disputa de classe. E o que nós estamos vendo é uma disputa de classe. Se a gente fizer uma comparação, onde o Bolsonaro foi mais votado, onde você teve deputados e senadores mais à direita eleitos, são estados onde nós temos uma quantidade de pessoas em condição de vulnerabilidade social menor do que aqueles estados que possuem uma quantidade de pessoas em vulnerabilidade social maior. Porque aí o contrário predominou. Mais votos para o candidato Lula e mais votos também para candidatos nessa base do PT e dos partidos aliados. Então, veja, existe esse conceito de economia moral que foi criado na Inglaterra na década de 60, 70, que é quando a Margaret Thatcher, que faz diversas mudanças liberais naquele momento, e curiosamente a classe trabalhadora mantinha, mesmo tendo ali a perda de determinados mecanismos de proteção social, ainda assim ela ainda recebia votações expressivas desse grupo de trabalhadores. E aí gerava essa incógnita, essa interrogação.
como, né, os analistas políticos, como que essas pessoas que estão, de alguma forma, perdendo alguns privilégios nessas políticas econômicas e ainda assim mantêm um determinado tipo de apoio para a primeira-ministra Margaret Thatcher lá na Inglaterra, no caso. É basicamente o conceito de economia moral que ajuda a gente a entender esse movimento. Por quê? As classes mais trabalhadoras, que não têm ainda a questão da vulnerabilidade tão aguda, a ponto de ter carência de alimentos, de moradia, que são os itens básicos ali da nossa sobrevivência, elas que já conseguem superar isso com segurança, elas se apegam muito aos valores tradicionais. Né? Como os costumes têm um peso e um sentido muito grande para esse grupo de pessoas. Por isso que eu fico até surpreso, né? As pessoas não entendem por que às vezes um trabalhador vota no Bolsonaro ou vota no candidato à direita, porque que às vezes tem um discurso que economicamente não vai favorecê-lo. Mas não, os valores tradicionais, o costume, a tradição, né? Essa segurança do conservadorismo traz esse ambiente para ele de proteção, para ele tem um sentido muito importante. E aí ele faz essa opção. Né? Então, o Congresso vai revelando como que o Brasil tem, na sua configuração social, pessoas que têm essa preferência por um ambiente conservador. E isso vai se revelar na forma como o Congresso vai se organizar. Você tem pessoas que vão ter a preocupação social, né, de necessidades sociais, e aí enxerga no candidato Lula e nesse campo do PT uma proposta que atende essa direção, e do outro lado nós vamos ter pessoas que vão buscar a segurança do conservadorismo, né, que determinadas pautas são ali vedadas. Então, a disputa no Brasil, que a gente achava que era um fenômeno pontual ali em 2018, com a ascensão do bolsonarismo, a gente vê que não, que é um momento em que realmente pode se tornar aí a nossa característica nas próximas eleições. Agora, professor, o papo é bom demais e o programa já está quase terminando aqui, e uma análise que realmente a gente teria mais e mais oportunidades aqui para a gente poder analisar o que aconteceu domingo que a gente está tentando digerir. Então, quem está nos acompanhando agora à noite, na primeira exibição desse nosso programa, ou está acompanhando uma reapresentação, deve estar pensando, está tentando digerir ainda, está tentando entender o que é que aconteceu. Isso vale para quem teve o seu candidato eleito, vale para quem teve seu candidato não eleito. Agora, professor, falando do segundo turno das eleições presidenciáveis, né? A gente tem aí o caminho que todo mundo já imaginava, pelo Datafolha, pelo alguma pesquisa só, quase nenhuma cravavam, ninguém cravou, na verdade, o segundo turno, e o Datafolha chegou a dar 51%, mas ao mesmo tempo, pela margem de erro, também não destacava que a eleição terminaria no primeiro turno. Então, muito se critica, né, as pesquisas, e realmente a pesquisa, no que diz respeito ao voto do Bolsonaro, meio que esse voto não foi captado ali no final mesmo, ele teve uma votação superior, mas o que mais interessa mesmo, se teria o primeiro turno ou o segundo turno, as pesquisas na prática não erraram. Temos o segundo turno pela frente. E aí, a gente tem uma situação que é a economia no centro da discussão, porque presidente bom é aquele presidente que olha para o bolso, né? E isso é quase que tradicional no que diz respeito à eleição. O que a gente pode imaginar desse segundo turno, professor? Claro que a gente não tem bola de cristal, assim como a gente imaginava o Calil e o Zema se degladiando, a gente não viu. Talvez a gente imagine aqui agora que a gente vai ter tiro, porrada e bomba no que diz respeito a esse segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Talvez o Lula um pouco mais aguerrido do que foi no primeiro turno, o Bolsonaro mantendo ali aquela questão incisiva, mas a gente vai ter um cenário político muito movimentado. Mas a gente pode imaginar que além da pauta de costumes, né, do dia a dia, que é o que bate ali na questão da direita com a esquerda com a direita, a gente vai ter a economia também como protagonista? Mereceríamos ter, né, Fabiano? Eu acho que como eleitor e como alguém que gosta de analisar,
O Brasil merece que essa discussão ela seja priorizada. E eu confesso que eu tenho isso como expectativa, mas é só uma expectativa, porque ambos os candidatos eles não apresentaram um plano muito claro e consistente de como eles vão conduzir a economia a partir do ano que vem. O Bolsonaro se elegeu sem apresentar esse plano, né? A famosa frase do posto Ipiranga, né? E o Lula ele tem evitado essa discussão no detalhe. Quando perguntam para ele, ele dá respostas um pouco evasivas. Por quê? Eu entendo que o Lula está construindo uma frente muito ampla, onde você tem na base dele, de um lado, o Guilherme Boulos, do outro lado, o Henrique Meirelles, que são dois universos de pensamento, né, muito antagônicos até. E aí fica a questão, se eu falo que eu vou puxar o plano econômico para um lado, certamente eu vou perder nesse momento o apoio de um outro lado que para o Lula agora, a campanha eleitoral é importante. Então, o Brasil merece ter essa discussão de como que a economia vai ser conduzida a partir do ano que vem. Se vai se manter o que está sendo feito agora, o que vai ser ajustado, o que precisa ser aprimorado e qual é realmente a proposta que cada um quer colocar para as questões econômicas. Mas, olhando como a política e como a disputa eleitoral tem sido realizada, eu temo que essa discussão ela fique no segundo plano. Eu temo que essa discussão ela não apareça, a não ser nos embates ali, nas sabatinas, né? Ali que talvez ali de uma forma de que jornalistas como você possam apertá-los e eles se entregarem um pouco dessas informações. Mas de forma orgânica, espontânea, eu temo que isso não vai acontecer. Professor, rapidamente, porque um minutinho, né, para a gente terminar aqui o programa, mas cenário eleitoral, rapidamente a sua análise. Votos de Simone Tebet, grande surpresa, ficou até à frente de Ciro Gomes, e o próprio Ciro Gomes. Esses votos de agora serão mais disputados do que nunca. Na sua opinião, quem tem mais chance de conseguir esses votos? O Lula ou o Bolsonaro? Porque esses votos vão definir o processo, né? Vão definir o processo, Fabiana. É difícil a gente definir hoje. Hoje, dia 3 de outubro, eu diria Exato. que o Lula teria mais chances de pegar uma parte maior desses votos. Hoje, dia 3 de outubro, tá, gente? Pode ser que isso mude no decorrer das próximas semanas. O Bolsonaro já fez uma declaração não muito feliz a respeito da Tebet, né, no dia de hoje. E infelizmente, né, para a organização do Bolsonaro, infelizmente para ele, ele tem uma verborragia muito espontânea, né? Então às vezes ele se atropela nos pronunciamentos, e isso na política pode soar um pouco desastroso. O Lula é um político que sabe se comunicar melhor e talvez vai usar, né, dessa estratégia para atrair o MDB e o PDT. Rapidamente, Fabiano, eu acho que o Ciro talvez não tope subir em palanque junto com o Lula, depois de uma campanha tão belicosa, tão agressiva, né? Mas o PDT talvez aceite conversar. É uma impressão que eu tenho bem pessoal, não tem nenhuma informação específica sobre isso. Perfeito. Assim como o PMDB também, né? Independente da Tebet, talvez o PMDB queira conversar com o PMDB eu acho mais acessível para o Lula neste momento. Eu acho que o PMDB é mais o MDB, né? O antigo PMDB. O PMDB é mais acessível, já fez parte do governo. Chegou-se a cogitar, inclusive, né? O Lula chegou a cogitar a retirada da Tebet e teve, né, um processo, né, muito, muito complicado e tal. E até tem um bastidor interessante que eu estava lendo que no último debate, no debate da Globo, o Lula tentava já aproximar da Tebet ali, chamava ela para conversar e tudo mais. E esse bastidor, o Lula talvez saiba fazer melhor, mas o Bolsonaro vem também com um angariado aí com governadores, senadores eleitos. Ou seja, é um cenário, professor, que vai render muita coisa. Serão 28 dias de muita emoção, né? De apertar os cintos, né?
O Bolsonaro saiu muito forte do primeiro turno, né? Ninguém projetava com ele com mais de 40 pontos de votos. Então, é evidente que isso muda um pouco a negociação que ele vai ter agora com algumas lideranças de partido. União Brasil já deu uma sinalizada para o PL, então isso pode realmente, essa votação que ele teve, certamente muda um pouco o patamar de negociação que o Bolsonaro vai ter e traz mais equilíbrio para o segundo turno. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu? Bom demais. Sabia que ia ser uma prosa boa. Te ouvi ontem lá com o Eduardo Costa na Itatiaia. Falei, gente, vou tentar trazer o Rodrigo aqui para bater um papo aqui, porque tava um papo muito legal, ainda incipiente. Imagine agora que a gente tem, né, um cenário mais favorável para a gente poder analisar os números e analisar também, claro, política e economia. Professor, seja bem-vindo várias vezes aqui, viu? Vamos tentar fazer outros papos aqui e abordar. Eu te agradeço demais pela sua participação, viu? Eu que agradeço, tenha um ótimo dia aí a todos, um abraço. E eu agradeço a você também, telespectador, telespectadora, que nos acompanhou aqui no programa, e a gente volta numa próxima edição, lembrando que o Rodrigo Lopes, doutor em História, professor da Fundação Dom Cabral e também do Instituto Internacional de Estudos Latino-Americano e da Uniprof. Muito legal. A gente volta numa próxima edição com Economia. E agora?